Olá, meus amores, Rebeca Andrade com vocês hoje no nosso canal Orquídea Alegria. Ops, não é a Senhora das Orquídeas, mais uma vez aqui com vocês nessa semana especial. Hoje é dia 3 de agosto de 2024, estamos em plenas Olimpíadas e hoje nós vamos falar de rega em plenas Olimpíadas, rega nas Olimpíadas. Na semana passada nós falamos de algumas regras que a gente precisa seguir para poder ter sucesso no cultivo das nossas plantas. Essa semana nós vamos falar da rega. No vídeo da semana passada, nós falamos da questão da temperatura nas nossas plantas para a gente ter para você ter um excelente cultivo e conquistar a sua medalha. Então, gente, em homenagem às Olimpíadas, hoje, o nosso vídeo nós vamos falar sobre a rega. Não é regra das Olimpíadas, é a rega das orquídeas. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Se você aí já está gostando do nosso vídeo, vai dando um like, se inscreve, manda para quem você quiser, porque é muito importante para a gente, para você também ter conteúdos importantíssimos como esse, visto que a gente faz hoje vídeos sobre você aprender a cultivar e a cuidar das suas plantas. Falando um pouquinho das Olimpíadas, visto que as Olimpíadas ela iniciou lá na Grécia por volta do ano 776 a.C., ou, como podemos dizer também, antes da nossa Era Comum, na cidade de Olímpia. É daí que vem o nome Olimpíadas. No passado, gente, ela estava associada a rituais religiosos. Prestavam-se homenagem àqueles deuses gregos lá. Mas no ano de 393 depois de Cristo, na nossa era já, né? Nessa nossa era comum que a gente vive, o imperador romano chamado Teodócio, ele baniu a realização dos Jogos Olímpicos, então foi ali o fim das Olimpíadas lá na antiguidade. Na nossa era moderna, as Olimpíadas começaram a ser realizadas na cidade de Atenas, também na Grécia. No ano de 1896 foi realizada a primeira Olimpíada. E qual era o objetivo da Olimpíada? Então, o objetivo dos Jogos é garantir a intenção para ter toda uma harmonia, né, da humanidade, uma união por meio da prática de esportes. Nas Olimpíadas, gente, participam da competição os 5 continentes que nós temos no mundo. Nas orquídeas, as orquídeas de 4 continentes do mundo inteiro estão espalhadas pelo mundo também, onde as pessoas cultivam nas suas casas. Só existe um continente que não tem cultivo de orquídeas, diferentemente das Olimpíadas, que podem participar todos os países. No continente Antártico não pode existir orquídea, porque é um continente muito frio, é virado em gelo, né? Como vocês sabem, então não tem orquídea. Mas hoje, gente, eu escolhi uma modalidade, né? Visto que as nossas meninas da ginástica estão brilhando, e estou aqui de Rebeca Andrade, né? Qual a planta que você acha que a gente tem que demorar mais a regar? Qual a orquídea? Que tipo de plantio se demora mais a regar? Então, eu vou mostrar aqui para vocês 8 formas de plantio para equiparar a final da ginástica olímpica, né? Da ginástica. Então, eu vou mostrar para vocês aqui 8 maneiras de cultivo que vamos aprender a rega diferentemente uma da outra.
Por isso que você, quando você cultiva uma orquídea, você tem um orquidário lá, aí você rega todo mundo junto no mesmo dia. Você marca lá um diazinho lá. Ah, hoje vou marcar uma semana para me regar minha planta. É certo isso? As minhas plantas? É errado, gente. Se você falou que é certo, é errado. Ah, eu vou contar uma semana para regar aquela planta, 2 dias, 3 dias. Não é essa regra que a gente coloca nas nossas orquídeas. A gente tem que ter um equilíbrio para regar, assim como as atletas também, lá elas têm que ter um equilíbrio, tem que ter um treinamento correto, exato, e é a planta, no caso aqui, que ela diz para você o que você vai fazer. Por isso que muitas vezes é difícil você cultivar uma orquídea, né? Ou algumas orquídeas, porque você quer molhar e regar do mesmo jeito todas. E cada uma tem sua rega correta. Tem também aquelas pessoas, né, que elas são nervosas e ansiosas para regar. Ah, eu preciso regar, senão ela vai morrer, e finda exagerando na rega. Gente, acontece muito isso. Não é só com você, é comigo, é com todos os orquidófilos, né? Eu gosto muito do Roberto Martins e do Carlos Keller, que são 2 grandes orquidófilos do nosso Brasil, né? Que são excelentes cultivadores e ensinam muito a gente e a aprender a cultivar. Mas o grande ensino das orquídeas, em todos os sentidos, né? Temperatura, regra, é a gente mesmo, porque é a planta quem vai nos mostrando e a gente vai descobrindo a maneira de cada uma desenvolver e a maneira de cada uma quer ser tratada. Por que eu digo isso? Gente, lá na natureza, elas ficam de uma maneira que elas recebem a rega delas de maneira maravilhosa do nosso Criador, que é através das chuvas, né? Ele rega todas elas e elas ficam muito bem. Porque geralmente a maioria das orquídeas vivem em florestas tropicais. São florestas úmidas, florestas gostosas. Você já entrou embaixo de uma floresta? Não é legal ficar lá embaixo? Às vezes um calorão, né? Ai, aquilo chega lá, tá geladinho, tá gostoso. Então a temperatura ambiente delas lá, elas encontram nesse ambiente e a rega vem através da chuva. Que ali, através da chuva, ela vai acumular ali umidade, né, para ela ficar se desenvolvendo. Vamos agora mostrar para vocês as 8 maneiras de plantio e os tipos de regas que a gente deve executar em cada uma. Tá, pessoal? Vamos lá, então. Então, vamos lá. Cultivo no cachepó. Aqui, né? Um lindo cultivo aqui. Cultivo no vaso de barro. Cultivo em vasos de plástico. Cultivo na coquedama. Cultivo no tronquinho sem esfagno. 6º, cultivo no tronquinho com um pouco de musgo esfagno. Cultivo em osso e mais um cultivo em osso, tá? Que eu vou mostrar para você qual é a diferença desse cultivo no osso. Qual dessas plantas você acha que ela seca primeiro? Tá? Vamos então ao nosso top 8. Será que é o cachepó? Será que é o vaso de barro? Será que é a coquedama? Será que é o osso? Será que é a orquídea na madeira, no tronquinho, com musgo? Será que é a orquídea sem o musgo? Será que são nos vasos? Então, vamos ao top 8, então, para ver quem é que geralmente vai secar primeiro?
Cuidado, porque muitas vezes não quer dizer isso, tá? Não quer dizer que seja uma que você pensou. Então, vamos lá. Bem, gente, primeiramente falando, a orquídea que geralmente demora mais a secar é a orquídea na coquedama. Porque a coquedama, ela é uma bola de musgo, tá? E você só pode regar quando ela tiver completamente seca, tá, pessoal? Para você ter sucesso no cultivo de vocês. O segundo cultivo, gente, é o vaso de plástico. Geralmente, as orquídeas em vasos, elas demoram mais tempo para secar, tá? Por quê? Porque na natureza, geralmente as orquídeas ficam com suas raízes expostas. E aí a gente coloca ela aqui no vaso e a gente abafa as raízes dela. Por que muitas vezes você perde a sua planta? Porque muitas vezes você rega e não vê o ponto certo em que você tem que regar de novo. Então, a rega é muito simples. Coloque seu dedo, ó. Vá com seu dedo uns 2 centímetros abaixo no vaso e você vai ver, ó, o dedo saiu seco, gente. Essa planta está precisando de rega. O substrato deve ser bem arejado também, porque senão, se você regar de novo, quando você molha, vem uma colônia de bactérias e se instala na umidade da sua planta. E se você regar de novo em seguida, você vai ficar alimentando as bactérias e a sua planta vai, infelizmente, perecer e você vai perder a sua planta. Por isso que, geralmente, a maioria das orquídeas, principalmente orquídeas epífitas, você tem que molhar ela só depois que secar totalmente, tá? Aqui nós temos vasos menores. Também tem muito disso. Se o vaso é pequeno, você tem que ter esse cuidado. Mas às vezes não quer dizer. Por exemplo, essa aqui é uma orquídea terrestre que está com um pouco de musgo aqui em cima, num vaso pequeno. Pode ser que essa orquídea grande seque primeiro que essa pequena, por causa do musgo. E aí, ela precisa também ficar com mais umidade. Você não precisa deixar ela secar totalmente. Você pode molhar mais vezes, porque ela gosta de mais umidade. E essa pequenininha também, aqui o vaso, ó, também é bem fácil de cuidar. Por quê? Porque você vê ali que ela tá seca. O peso do vaso também indica muito para você se a planta tá precisando de rega ou não, tá? Vamos então para nossa próxima planta. Será que é o vaso de barro? Será que é o cachepó? Se você escolheu o vaso de barro, acertou. A planta, ela depois da rega, esse vaso, esse barro aqui, ele absorve a umidade. Então, a planta vai ficar um pouco mais úmida, tanto pelo substrato como pelo barro que absorve a umidade, diferentemente do vaso de plástico que não absorve nada. O próximo, na questão de secagem, é o cachepó. Gente, isso depende muito também da quantidade de substrato e do tipo de substrato que você usa. Mas, geralmente, o cachepó, ele seca mais rápido do que o vaso de barro, certo? Agora, vamos para a nossa orquídea, aqui, ó, que tá nessa porção de musgo. Essa orquídea, gente, ela não precisa
ficar regando todos os dias, porque esse musgo vai fazer com que ela fique molhadinha, tá certo? Então, você não precisa regar todos os dias. Já a orquídea no outro tronquinho, que ela não tem nada, tá? Se você observar, ela tá muito bem se agarrando aqui, ó. Eu amarrei com esse fiozinho, mas olha só as raízes dela. Essa orquídea, você, no calor excessivo, no verão forte, você pode molhar ela todos os dias. Não tem problema nenhum, porque seca muito rápido esse tronquinho. Então, viram a diferença que a gente não pode regar todas da mesma maneira? E agora, eu vou mostrar para vocês esse ossinho aqui, que são 2 ossinhos, tá? Esse aqui, gente, ele tem essa orquídea que tá plantada aqui dentro, ó. E ela tem esses pseudobulbos. Esses pseudobulbos aqui, os bulbinhos gordos, ó, eles são acumuladores de água. É aqui que a orquídea armazena sua água na natureza para ela esperar até a próxima chuva. Então, essa orquídea, eu vou regá-la, né, em dia diferente, em quantidade de dia diferente dessa outra planta. Deixa eu soltar aqui que elas estão presas. Aqui, ó. Essa também tá plantada no ossinho. E por que que a minha rega vai ser diferente? E essa aqui eu posso regar todos os dias? Porque ela não tem nada que segure ela aqui para ela ter mais umidade. Eu simplesmente só amarrei no ossinho e ela tá bem, ó. Ali as raízes, ó. As raízes ali ainda estão bem, porque eu reguei ela ontem. E ela hoje praticamente não precisa de rega, porque a rega é só quando as raízes ficam bem branquinhas. Vai precisar de mais água do que essa aqui também plantada aqui dentro do osso, que também tá bem, ó. Que tem esses bulbos. Então, o bulbo, gente, também é algo que faz com que a planta precise de menos água ou mais água. Essa aqui, por exemplo, ela não tem bulbo. Tá vendo? Então, ela é uma orquídea que vai precisar mais de água, tá certo? Essa aqui já tem os bulbos, então precisa de menos água. Será que deu para entender, então, o nosso top 8? Que agora a gente vai ver um por um? Agora nós vamos ao o top 8, né? Para a gente ver essa questão da rega, comparando lá as 8 atletas que vão para as finais das Olimpíadas. Será que quer dizer que um cultivo é melhor que o outro? Não quer dizer. Não quer dizer que a que ficou em 8º lugar, que vai ficar em 8º lugar na questão da rega, vai dar mais flores que a que vai ficar em 2º, em 1º, e assim sucessivamente, tá certo? O importante é que todas estejam lá, é que todas as maneiras de cultivo possam ser bem-sucedidas com regras, disciplina, né? Muita determinação, assim que nem as nossas atletas. Então, agora nós vamos ao nosso top 8 de rega. A coquedama, geralmente, é uma das maneiras de plantio que mais a gente demora a regar. Porque você tem que deixar completamente a planta, a coquedama, seca para poder regar novamente, né? Visto que aquela questão das bactérias que eu já falei para vocês. Então, a número 8, coquedama. O número 7, o vaso de plástico, tá? Demora bastante a secar. O número 6, o vaso de barro. É o que demora também mais a secar, tendo em vista os motivos que eu expliquei para vocês
anteriormente. Top 5, o cachepó. Olha só, o cachepó. Top 4, tronquinho com musgo. Top 3, tronquinho sem musgo. É o nosso top 6. Top 3, aliás. Nosso top 2. Ossinho com plantas com bulbo. Top 1. Ossinho sem nada. Gente, essas 8 maneiras que eu mostrei para vocês, fazendo uma brincadeira nesse vídeo, para a gente ter a nossa planta saudável, bonita e nos dar muitas flores como essa. Olhem só, gente, que graça essa orquídea que abriu a flor, plantada aqui também nesse vasinho feito de um coco. Bem legal, né? Então, gente, a maneira que você planta a sua orquídea e que você cuida é mais importante, muitas vezes, do que a maneira que você planta. Porque, como você viu, você pode ter sucesso plantando de diversas maneiras. Aqui é um vaso de plástico, né? E ela também, lindamente, floriu da mesma maneira. Então, ali nesse top 8, não quer dizer, né, que vai ganhar, aqui é plantada, vai dar flor, aqui é no osso, aqui é no tronco, aqui é no vaso. Vai depender do seu cuidado, do seu cultivo. Estou mostrando para vocês algumas maneiras de regar as nossas plantas. Regue bem, ó. Começou a sair água lá embaixo do vaso, o vaso de barro. A gente rega ele bem, molha ele bem, por fora também, sem problema nenhum, tá? Molhe bem o substrato. Agora a rega da coquedama. Então, gente, bem molhada, tá? Se regar com regador, molhe bem, umedeça bem o musgo. Geralmente, a coquedama a gente pode também colocar numa vasilha com água. Aí você coloca na vasilha com água e enquanto subir as bolinhas, é sinal que ela está absorvendo água, tá? Mas com regador você pode fazer essa rega da mesma maneira e colocar bastante água para ela absorver bem. E a próxima rega só vai ser depois que essa bolinha secar completamente. Eu espero que essas dicas de hoje, gente, possam ajudar vocês, ter ajudado de alguma maneira a entender essa questão da rega, que é muito importante se a gente quer colher bons frutos no nosso cultivo. Cuide a rega, tá? A rega, antes menos do que mais, tá? É melhor você deixar sua planta passar sede do que você exagerar na rega, porque a orquídea é sensível à rega e você perde a sua planta, certo? Esse era o nosso vídeo de hoje. Vamos continuar aí, né, em plena semana de Olimpíadas. Não é fácil, nada é fácil. Cultivo de orquídea não é fácil. Ganhar uma medalha não é fácil, mas quando a gente ganha a nossa medalha,
é muito gratificante. E é isso que eu quero para cada um de vocês. Escreve aí, manda seu recado, diz aí como é que tá as orquídeas de vocês. Me mandem foto lá no WhatsApp, como vocês têm me mandado sempre, para pegar dicas, para saber como cuidar. Aí eu mando um vídeo, mando um outro, ó, cuida assim, que nem esse vídeo, tá certo, meus amores? Um beijo a todos e até semana que vem com mais vídeos e com mais descontração e aprendizado no nosso canal Orquídea Alegria.